Nunca me passou pela cabeça aceitar um divórcio sugerido por outra pessoa. Mas quando a pessoa em questão era minha sogra, acenando com um cheque de R$ 50.000 na minha frente, e meu próprio marido nem me olhou nos olhos, bem, isso mudou tudo. Deixe-me começar do começo. Meu nome é Marília, tenho 30 anos e trabalho como analista de dados sênior em uma empresa de médio porte em São Paulo. Estou casada com o Vinícius há 7 anos. Sem filhos, não por falta de tentativas, mas pela vida, pelo ritmo, pelo estresse, pelos corpos, pelas escolhas. Você sabe como é. Para ser sincera, eu estava bem com a forma como as coisas estavam. Vinícius e eu tínhamos uma rotina estável, domingos tranquilos, idas juntos ao Empório Cidadela, debates sobre documentários. Eu achava que estávamos na mesma página, mas aparentemente eu estava lendo um livro completamente diferente. A mãe do Vinícius, Marta, sempre foi invasiva. Aquele tipo de mulher que aparece sem avisar e espera ser tratada como realeza. Ela tinha o hábito de ligar às 6h45 da manhã com perguntas rápidas, e não existia jantar de feriado sem que ela provocasse minha obsessão pela carreira ou soltasse comentários passivo-agressivos sobre como eu não devia gostar de crianças. Mesmo assim, mantive a paz, ou pelo menos tentei, até uma quarta-feira à noite, quando cheguei em casa do trabalho e senti que algo estava estranho. Vinícius havia preparado o jantar, raridade por si só. A mesa estava posta, as luzes suavemente diminuídas, salada de macarrão primavera com pão de alho e beterraba assada. Pisquei, deixando minha bolsa na porta. Será que esqueci algum aniversário? Perguntei, meio brincando. O Vinícius deu ombros. Acabei de chegar em casa cedo, pensei em te fazer uma surpresa. Não parecia uma surpresa, parecia um suborno. Eu ainda nem tinha me sentado quando a campainha tocou. Aí eu soube. Mamãe vem às 8. Ela disse que é importante. Claro que era importante. 10 minutos depois, Marta entrou respirando fundo como se fosse dona da casa. Batom coral, chale de oncinha e um rosto cheio de julgamento. Ela me avaliou da cabeça aos pés, como se eu tivesse derramado vinho no tapete dela. Você parece cansada, disse ela, como quem cumprimenta. Trabalhando até tarde de novo? Eu trabalho, porque gosto de comer, respondi friamente. Ela riu alto demais e se sentou à cabeceira da mesa. Naturalmente, o jantar foi constrangedor. Marta conversava principalmente com Vinícius sobre a filha de uma amiga dela, Juliana, e como ela era equilibrada e boa com crianças. Mastiguei meu pão lentamente e, no meio da refeição, Marta deixou cair a bomba. Vou direto ao ponto, disse, enxugando os lábios com o guardanapo. Marília, eu te pago R$ 50.000 se você concordar em se divorciar do meu filho. Pisquei. Vinícius olhou para o prato. Esperei pela piada. Não houve piada. Você deixou claro que não quer priorizar a família, ela continuou com voz suave. Tudo bem, mas Vinícius merece recomeçar com alguém que realmente queira ter filhos, uma esposa de verdade. Eu ri involuntariamente. Uma esposa de verdade? Repeti incrédula. Marta, estou casada com seu filho há 7 anos e ainda não tenho netos, disse incisivamente. Nenhum aborto espontâneo também, retruquei. Isso teria te deixado mais tranquila. Silêncio. Finalmente Vinícius olhou para cima. Marília, não. Vamos fazer isso, disse eu com a voz trêmula. Você está mesmo me pedindo para dissolver meu casamento como se fosse um negócio. Ela está oferecendo uma compensação, murmurou Vinícius baixinho. Ela acha que é respeitoso. Você concorda com ela? Perguntei. Ele hesitou. Eu também estive pensando nisso. Senti o ar sair da sala. Vinícius ainda não me olhava nos olhos. Eu não queria que isso acabasse assim, mas sua mãe havia marcado um encontro, uma apresentação, como ele disse. Um encontro combinado? Perguntei. Enquanto ainda somos casados? Não é bem assim, ele murmurou.
É que a Juliana parece legal. Ela quer uma família, mais tradicional. Meu maxilar se apertou tanto que podia ouvir meus dentes rangendo. Entendo, disse eu. Você quer alguém que possa moldar, alguém que sua mãe aprove, alguém mais jovem, mais maleável, descalça e grávida. Marília, interrompeu Marta, não vamos nos emocionar. Pense no que você poderia fazer com esse dinheiro. Um novo começo, paz. Olhei para ela, depois para Vinícius, e algo dentro de mim estalou. Tudo bem, disse friamente. Você quer sair? Está fora. Mas vai pagar cada centavo prometido adiantado, e eu quero isso por escrito, sem contato, sem disputas pela custódia de bens, sem culpa. Marta piscou. Peraí, você está concordando? Achou que eu não concordaria? Levantei-me. Marta, se eu soubesse que me livrar de você custasse apenas 50 mil reais, teria te oferecido o cheque anos atrás. 2 semanas depois, me mudei do apartamento que dividíamos para um apartamento alugado de um quarto perto do meu escritório. Não chorei, não fiquei furiosa. Simplesmente me adaptei. Como tirar um casaco apertado que você acreditava que te mantinha aquecida. O divórcio foi finalizado rapidamente. Marta pagou os 50 mil reais em poucos dias, até com um bilhete à mão. Sem ressentimentos. Você vai me agradecer um dia. Não respondi. Mas, exatamente 7 dias depois, cheguei em casa, tirei os saltos e olhei o celular. 56 chamadas perdidas, todas de Marta, e uma mensagem de voz que me fez levantar da cama. Marília, por favor, me ligue de volta. É urgente. Precisamos conversar sobre o dinheiro e sobre a Juliana. Deu tudo errado. A mensagem estava frenética, desconexa. A voz de Marta estalava como se tivesse engolido um liquidificador cheio de desespero. Sentei-me na beira da cama, olhando para o telefone. 1 semana atrás, ela me olhou nos olhos e disse que eu não era uma esposa ideal, que eu era um obstáculo, um fracasso, uma transação. Agora, tinha me ligado 56 vezes em 12 horas. Não atendi, não naquele momento. Na manhã seguinte, cheguei cedo ao escritório. Estava no meio do meu segundo café quando uma chamada de um número desconhecido apareceu na tela. Recusar. Mais uma mensagem. 5 minutos depois, outra e outra. Na hora do almoço, meu celular praticamente parou de respirar de tantas notificações. Às 15 horas e 12 minutos, recebi uma mensagem do Vinícius. Só queremos conversar. 5 minutos, por favor. Meu estômago embrulhou. Ele ainda tinha meu número salvo? Desliguei o celular. Naquela noite, fiquei de propósito no escritório até tarde, checando prontuários que não precisavam de revisão, como se eu tivesse vontade de trabalhar de graça. Às 20 horas e 50 minutos, finalmente fui embora. Assim que saí para o ar frio de São Paulo, lá estavam eles, Marta e Vinícius, parados na calçada em frente ao prédio, parecendo um comitê de recepção completamente desajeitado. A maquiagem de Marta estava borrada e Vinícius parecia que não dormia há dias. Fiquei paralisada. O porteiro me olhou com uma mistura de pena e reprovação. Queria me fundir com a calçada. Você está nos ignorando, gritou Marta. Estou aqui há 1 hora. Vinícius deu um passo à frente. Marília, por favor, fala com a gente. As pessoas que passavam diminuíam o passo, curiosas. Cerrei o maxilar. Aqui não. 10 minutos depois, estávamos sentados em uma lanchonete quase vazia, a 2 quadras dali. Sentei-me na cabine mais próxima da porta. Conversa, disse eu, seca. Marta alisou o cardigã, nervosa. Acho que agimos precipitadamente. Agora certas coisas vieram à tona. Você está falando da Juliana. Respondi sem rodeios. A garota que você preparou para o seu filho como se fosse um cavalo de corrida. Vinícius estremeceu. Marta ignorou a provocação.
Ela não é o que esperávamos. Levantei uma sobrancelha. E o que exatamente você esperava? Uma incubadora de bebês, sem opinião e com um sorriso permanente no rosto? Ela é um pesadelo, retrucou Marta. Depois suspirou. Marília, precisamos da sua ajuda. Soltei uma risada. Isso sim era novidade. O sorriso de Marta se contraiu. Veja, a mãe da Juliana concordou com o casamento sob a condição de que Vinícius ficasse com eles por um período de experiência, como um contrato de aluguel. Não seja dramática, disse Marta. Foi só por algumas semanas, murmurou Vinícius. 3 dias depois, me vi cortando a grama, limpando calhas e preparando o jantar para 9 pessoas. Os irmãos da Juliana me chamavam de artificial. Pisquei. Você tá falando sério? Marta corou. Aparentemente, a família da Juliana levou tudo a sério. A mãe dela disse que era uma troca justa, e a filha pediu ajuda em casa. Fiquei olhando. Você vendeu o seu filho para trabalho doméstico? Cuidado com o tom de voz, sibilou Marta. Não é bem assim. Eu tinha dívidas. A mãe da Juliana se ofereceu para pagá-las se Vinícius se comportasse. Achei que seria temporário. Ri e parei. Espere, você me deu 50 mil reais para deixar seu filho? Dinheiro que você nem tinha. Marta se enrijeceu. Achei que Vinícius tivesse economias. Virei-me para ele. Você a deixou acreditar nisso? Vinícius olhou para baixo. Mostrei a ele a conta conjunta. Nossa antiga conta conjunta. Aquela que eu preenchi e depois esvaziei após o divórcio. Você usou a casca vazia do meu dinheiro para sustentar seu novo futuro. O rosto dele queimou. Marta piscou rapidamente, mas havia saldo. Eu vi o extrato de 6 meses atrás. Silêncio. Inclinei-me para frente. Deixe-me ser clara. Aquele dinheiro era meu. Os 50 mil você pode considerar como indenização. Mas Marília, implorou Marta, se conseguirmos desfazer isso... Não, interrompi. Não tem como desfazer. É você, sua dívida e seu filho numa casa onde ele é tratado como empregado. Vinícius se encolheu. Marta levou a mão à têmpora. Eu cometi um erro, fiz um acordo, eu surtei. Você assinou, você pagou, você perdeu. Naquele momento, uma jovem entrou no restaurante e congelou no meio do caminho. Ela era baixinha, loira, com um cachecol macio enrolado no pescoço. Seus olhos encontraram os meus e depois se voltaram para Vinícius. Você é a Marília? Disse baixinho. Meu Deus! Marta empalideceu. Juliana, disse Vinícius, levantando-se. Você não precisava vir. Você ainda é casada. A voz de Juliana ficou mais áspera. Você mentiu para mim. Eu não sou mais, ele murmurou. Nós apenas... As coisas se sobrepuseram. Os olhos de Juliana se estreitaram. E sua mãe disse que eu era desonesta? Ela se virou para mim. Posso falar com você a sós? 5 minutos depois, estávamos do lado de fora, perto do beco, sua respiração pairando no ar. Ela não parecia brava, apenas envergonhada. Eu não queria nada disso, disse Juliana. Minha mãe me envolveu nisso. Cruzei os braços. Te envolveu em quê, exatamente? Ela devia a Marta um investimento que deu errado. Marta me ofereceu ao Vinícius como se eu fosse um favor. Pisquei. Ela fez parecer que Vinícius tinha dinheiro, estabilidade, que eu teria um futuro com ele. Mas quando ele se mudou, foi como se um interruptor tivesse sido acionado. Minha mãe o transformou em um ajudante de limpeza. Achou que isso o ensinaria a ser humilde. Mas nunca foi para casamento. Foi uma retribuição. Balancei a cabeça lentamente. Então não fui substituída. Ele foi retomado. Juliana riu. Acho que sim. Então, mais gentilmente, desculpe, Marília. Seja lá o que for, eu não sabia de você e não quero mais fazer parte desse circo. Assenti, sem saber muito bem o que dizer.
Pela janela da lanchonete, vi Marta curvada sobre o café, Vinícius apertando a ponta do nariz. Bem, acho que eles já sofreram o suficiente, disse Juliana. Olhou para mim. A menos que você ache que não. Não respondi. Ainda não. Mas comecei a perceber que não se tratava mais apenas de um divórcio. Tratava-se de justiça, e eles estavam longe de terminar de pagar. Voltamos juntos para o restaurante. Juliana manteve uma distância educada atrás de mim, como se não tivesse certeza de quem precisava proteger, eu ou ela mesma. A expressão de Marta se fechou no instante em que nos viu. "Ah, que maravilha!" murmurou. "Você a trouxe de volta." Juliana arqueou uma sobrancelha. "Foi você quem me arrastou para isso como se eu fosse uma dama de honra em um casamento com reféns." Vinícius, para seu crédito, parecia mortificado. Voltamos para a cabine. Juliana não se sentou. Pegou o celular e discou. "Mãe", disse ela, "você consegue falar?" Lançou um olhar penetrante para Marta e ativou o viva-voz. "Juliana", disse a mãe, "o que houve agora? Você não me contou que o Vinícius era casado quando tudo isso começou?" "Bem, ele não é mais, é?" respondeu ela, distraída. "E a Marta me disse que ele tinha uma boa quantia guardada. Achei que estávamos fazendo um favor a ele." "Transformá-lo em mordomo é um favor. Não seja dramática, querida. O homem não vai fazer mais nada da vida." A boca de Vinícius se abriu ligeiramente e suas bochechas coraram. Juliana encerrou a ligação. Terminei", disse ela seca. "Com o acordo, com os jogos de dívida, com as mentiras." Ela se virou para Marta. "Minha mãe saiu. Sem mais reembolso, sem mais favores. Você tá por conta própria." Marta irritou-se. "Tínhamos um acordo, vocês manipularam tudo." "E você foi pega", rebateu Juliana. Então olhou para mim. "Acho que você é a única aqui que sabe como sair de forma limpa." Ela me deu um aceno de cabeça e saiu sem dizer mais nada. Olhei para Marta. Então ficamos apenas nós três. Marta mexeu no colar, visivelmente nervosa. "Marlília, você precisa entender. Eu nunca quis que isso virasse uma espiral. Eu só queria o melhor para o meu filho", disse ela, mentindo para todos os envolvidos. Eu respondi. "Arrastar seu filho para a servidão porque você não conseguia pagar suas próprias dívidas?" Então Vinícius finalmente explodiu. "Não jogue tudo isso em cima dela." Ela me mandou ir embora. Eu concordei, virando-me para ele. "Essa é a primeira coisa honesta que você diz desde que isso começou." Ele olhou para baixo. Achei que finalmente ia conseguir algo melhor, que Juliana queria uma família de verdade, que ela me admirava. "Você queria admiração", disse suavemente, "não parceria. Isso não é um marido. Isso é um teatro." Marta interrompeu. "Marília, vamos recomeçar. Certo, todos estávamos estressados. Talvez fingemos que nada disso aconteceu. Devolver o dinheiro, começar do zero." Quase ri. Reembolsar um divórcio? Como se eu fosse um eletrodoméstico quebrado que eles quisessem devolver. "Eu te dei 50 mil reais para ir embora." Eu surtei. "Tínhamos um contrato. E agora que o substituto brilhante virou bumerangue, você quer desfazer tudo?" Ela teve a cara de pau de parecer ofendida. Eu me levantei. "Você conseguiu o que queria e eu fiz questão de ter o que merecia. Não me ligue mais." Peguei meu casaco e me virei para a porta quando Marta quase gritou: "Pelo menos pague o maldito café." Parei, olhei por cima do ombro e sorri friamente. "Ah, eu pagaria, mas não sou mais sua esposa, lembra?" Então fui embora, pensando que seria o fim da história. Mas é claro, não era. Uma semana depois, recebi uma mensagem de uma ex-colega de trabalho de Marta. Ela implorava por um emprego como recepcionista em seu antigo escritório de seguros, alegando que sua nora aproveitadora havia roubado sua reserva de aposentadoria. A ironia quase me fez engasgar de rir. Outra mensagem veio de um conhecido em comum, que trabalhava em uma agência de empregos temporários. Vinícius havia se candidatado a um trabalho de meio período como digitador,
O que, para um homem que certa vez zombou das minhas planilhas chamando-as de entediantes, parecia kármico. Não respondi a nenhuma das mensagens, mas a verdadeira reviravolta aconteceu quando Juliana me mandou outra mensagem perguntando se eu queria tomar um café. Concordei por curiosidade. Nos encontramos em um pequeno café perto do jardim público. Ela parecia mais tranquila, mais como alguém recuperando a própria voz. Eu me mudei, disse simplesmente. Minha mãe tentou disfarçar a situação como se eu fosse ingrata, mas eu deixei claro que não seria mais um peão. Que bom, eu disse. Ela hesitou. Sabe, o Vinícius fala muito de você. Minha sobrancelha se contraiu. Ele disse que estar com você era como estar ao lado de uma tempestade. Não porque você fosse barulhenta, mas porque você era poderosa. Olhei para o meu café e perguntei. Ele disse por que foi embora? Juliana assentiu. Porque ele achou que você não precisava dele. Eu ri. Não precisava. Juliana sorriu, e isso o assustou. Olhei pela janela. As árvores começavam a perder as folhas. Uma brisa leve soprava pelas ruas, dourada e fria. E você? Perguntou. O que está fazendo agora? Descansando, disse eu. Viajando, pensando. Namorando? Meu Deus, não! Ela riu. Mais tarde naquela semana, peguei um trem para Vermont. Sem laptop, sem itinerário, apenas eu, meu diário e o som da madeira rangendo sobre meus pés em uma cabana tranquila à beira do lago. Pela primeira vez em anos, não me senti observada, julgada, sondada. Não precisei justificar meu cronograma para ninguém. Será que me senti triste? Claro, mas acima de tudo me senti livre. Eu havia me afastado de um casamento onde fui trocada como uma peça de xadrez. Vi desaparecerem as pessoas que tentaram manipular minha vida e fiz tudo sem gritar, sem implorar, sem perder o equilíbrio. A melhor vingança não era fazê-los pagar, era garantir que eu nunca mais teria que ver a conta.